Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber Sandra Carneiro, que é médium, psicografa alguns livros e hoje vai trazer para nós um tema que, embora nós já tenhamos abordado, é um tema que tem sido muito solicitado, a transição do planeta. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse programa, podendo conversar um pouco sobre a doutrina espírita e sobre as situações que a gente está vivendo nesse momento aqui no nosso planeta. Muito obrigada. Ô Sandra, nos dois mais recentes livros que você psicografou, no Espírito Lúcius, o Exilados por Amor e o Jornada dos Anjos, a gente nota uma preocupação muito grande com a transição, esse momento do planeta, né, que o planeta enfrenta. O que você pode dizer a respeito disso, Sandra? Então, durante o período aí que nós estivemos trabalhando com o Lúcius, nessas duas obras, nós pudemos sentir dele uma grande preocupação com o momento que a Terra está vivendo. Lúcio está muito empenhado, junto com outros espíritos com os quais ele trabalha, em ajudar a humanidade nesse momento. Nós, olhando para a fase que a gente vive, ligando a televisão, ligando a internet, a gente percebe que o nosso planeta passa por um momento difícil, de muita violência, como a gente sempre teve, mas nesse momento a gente vê a violência muito forte, a falta de respeito pela vida, a falta de amor, gerando muita violência. Nós vemos os cataclismos naturais, furacões, onde às vezes não havia, como no Brasil, a gente vem vivenciando, tsunamis, e a gente mal se recupera de uma notícia com um número, às vezes, de pessoas de desencarnes coletivos grandes, e a gente vê novamente, e a gente se assusta. E tem se falado muito sobre essa questão. O mundo vai acabar, o que vai acontecer? Vai acabar em 2012, 21 de dezembro de 2012? E a doutrina espírita nos fala sobre isso. Então, a espiritualidade, de fato, está preocupada. É um momento importante que a Terra está passando. E a doutrina espírita nos traz bastante informação sobre isso, né? E essas informações que a doutrina nos traz, o que você tem a dizer sobre elas? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós temos um texto que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. E nesse capítulo, os espíritos nos trazem, através da codificação de Kardec, das mãos de Kardec, os estágios, né, que a Terra estava passando. E no último tópico, no item 19, nos traz muito sobre o processo que a Terra está passando, o que vai acontecer com o planeta. Na Gênese também, no capítulo 17, principalmente no capítulo 18, a doutrina espírita nos fala do momento que a gente estaria passando, dos cataclismas, da situação do planeta, desta questão da violência. Então nos fala bastante. É interessante ler o capítulo 18 porque parece que Kardec estava falando dos nossos dias, do nosso tempo. Então quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe bastante a espiritualidade já sinalizando, até num tom profético mesmo, os momentos que a gente estaria por passar. Existe uma outra obra do Emmanuel pelas mãos do Chico Xavier, que é o livro Caminho da Luz. Caminho da Luz. Ele também nos traz, no finalzinho do livro, a fase que a Terra estaria passando, que seria um momento muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Ele, inclusive, diz que a Terra estaria entrando numa escuridão para depois sair na claridade novamente, também se referindo a esse momento. E temos diversas obras vindo das mãos de médiuns, trazidas, né, pelos espíritos, falando sobre essa situação da Terra. Então a doutrina espírita nos traz muito esclarecimento, muita elucidação sobre esse assunto. Ô Sandra, e a seu ver, isso está acontecendo mesmo? Essa transição já está ocorrendo? Então, no Evangelho, lá no capítulo 3, a gente entende bem esse processo pelo qual a Terra está passando, porque a Terra já foi um planeta primitivo, depois ficou milhões de anos como um planeta primitivo, depois se transformou num planeta de provas e expiações. Então, entendemos através da doutrina espírita por que sofremos tanto, por que temos tantas doenças, tantos problemas, e a doutrina nos traz até de forma natural, nos ajuda a encarar isso com naturalidade. Não é nada de surpreender, porque é a condição de evolução dos homens que estão aqui na Terra.
E ela nos traz que a Terra vai passar por várias fases ainda de evolução. E nesse capítulo ela traz os diversos mundos, até atingirmos um mundo puro, onde só existe alegria, onde só existe paz. E a Terra está passando exatamente por essa fase de transição e vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo mais feliz. Ainda não um mundo perfeito, ainda com espíritos que tem muita coisa para resolver ainda, mas um mundo muito mais equilibrado, muito mais harmonioso. E a Terra está na fase de transformação, na fase de transição, onde convivemos com espíritos já mais preparados, que vêm para fazer a mudança, e com espíritos que ainda não querem a mudança. Então existe muito conflito, né? E essa luta entre o bem e o mal, que a gente vê lá no Apocalipse, a luta do Armagedon, é o que a gente está vivendo na Terra nesse momento. A Terra está passando por essa fase de transição. Quando ocorrer essa transição, não necessariamente nós só teremos espíritos bons no novo momento. Talvez seria assim, nós teremos o bem se sobrepondo ao mal, seria isso? Exatamente, exatamente. O mundo de regeneração é um mundo onde o mal ainda existe. Só que os espíritos, é exatamente isso, o bem se sobrepõe ao mal. Já são espíritos mais esclarecidos que, na grande maioria, mas o mal ainda está presente. Ainda existe a necessidade de vencer o mal, só que ele não tem a força que a gente vê no nosso momento, no nosso planeta agora, né? E a situação é bastante crítica, porque nós sabemos, por exemplo, por Chico Xavier, que muitos espíritos vão ser tirados da Terra, e já estão sendo tirados da Terra, que a gente chama de expurgo, separação do joio do trigo. Os espíritos que não querem progredir, que não querem se alinhar ao bem, que não querem o amor, que querem continuar no ódio, no orgulho, nesse sentimento de egoísmo, até no materialismo exacerbado. Estes espíritos, porque a Terra vai passar por essa fase de evolução, vai mudar o seu teor vibratório. E os espíritos que não quiserem acompanhar, é a justiça divina que com amor vai convidar essas almas, como já fez com outros planetas, para irem continuar a sua evolução em planetas mais, vamos dizer, que estão com a sua evolução atrás da Terra, ou primitivos, ou planetas de provas e expiações, mas que estão ainda com um processo muito difícil, vão ser levados para lá. E já começou. Essa transferência dessas almas já está acontecendo, né? E você entende que os espíritos se preocupam com os espíritos mais evoluídos, incumbidos aí de auxiliar nessa transição? Tem uma preocupação com esses espíritos que ainda persistem no mal, na ignorância, na falta dos bons conceitos em sua vida? É a grande preocupação deles nesse momento. A Terra, do ponto de vista espiritual, está envolvida em está muito densa, muito pesada, muito escura mesmo, né? A gente tem pontos de luz, mas a Terra é envolvida pelos próprios pensamentos dos homens que estão na Terra, e aqueles que estão no plano espiritual, que ainda são afinizados com o mal muito fortemente. Essas vibrações vão impregnando, o mal vai impregnando, né? A gente sabe que tudo que a gente pensa, a gente emana para o universo, e eles estão muito preocupados, porque eles desejam que a gente faça, porque o momento agora da Terra de nós que estamos encarnados, da escolha. Para a grande maioria dos homens que estão na Terra, é a última oportunidade de vir para o planeta. Então, aqueles espíritos que ficaram muitos anos no plano espiritual, arraigados no mal, que não queriam reencarnar, que fugiram, foram trazidos compulsoriamente, estão na Terra, por isso que a gente vê tanta violência, tanta agressão, estão aqui na Terra como última oportunidade. E para a grande maioria de nós também, é a última oportunidade. Então, é o momento da escolha. Nós temos de escolher, nesse momento, se queremos o caminho do bem ou se vamos continuar mantendo a resistência que fazemos, né? Há muitos anos, há 2000 anos, Jesus trouxe o Evangelho, trouxe para a gente a orientação de como a gente poderia fazer para se aproximar de Deus. E a religião fez o seu papel, mas o homem foi desvirtuando por seus interesses, a religião se afastando de Deus, mesmo às vezes numa religião. E o importante nesse momento é a gente estar próximo de Deus, independente da religião que a gente está, mas a gente está próximo de Deus, numa experiência verdadeira,
se desligando das manipulações que a gente vive no nosso mundo, é mídia, é perdendo tempo às vezes muito com a internet, horas e horas e horas. A gente precisa estar naquilo que é útil para a nossa alma e nós precisamos nos desvincular dessa dominação que existe, dessa manipulação e nos aproximarmos de Deus de maneira sincera, honesta, para transformarmos. O Evangelho precisa transformar o nosso coração. Não dá mais para a gente ter um discurso do Evangelho. O momento da Terra é de mudança de vibração. Se nós mantivermos a nossa vibração, não fizermos a nossa transformação interior, a gente corre o risco de estar indo. Porque a questão não é só fazer o mal. A gente pode pensar, mas eu não mato, eu não roubo, então eu não faço nada de ruim. Mas nós ainda temos muito orgulho, muito egoísmo dentro de nós. E agimos dessa maneira. O nosso planeta está hoje pedindo socorro, né, na parte física, aí o degelo acontecendo, e tudo impacta. A nossa atitude impacta. E às vezes a gente ainda tem dificuldade de se conduzir como cidadão, de uma maneira íntegra. E nós precisamos trazer o Evangelho para dentro da nossa alma. Porque aí nós vamos curar o nosso planeta, nós vamos amar, que é o que mais a nossa humanidade precisa, né? Grita por amor. E é o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é o fundamental. Então nós precisamos estar perto de Deus. Buscar essa integração com o Criador, seja na linha religiosa que a gente se sentir mais confortável, mas tem que ser uma coisa muito sincera e de mudança. O apóstolo Paulo diz lá, não lembro agora qual das cartas, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele já ali, há 2000 anos atrás, já estava nos concitando a buscar essa mudança, essa transformação. Então o convite de Jesus é longo, ele vem nos convidando, vem nos esperando que a gente faça essa transformação. E o tempo está acabando. Nós estamos aí com o tempo está terminando e a gente tem que fazer a nossa escolha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade da mudança interior que nós temos, Sandra. Então, nós trazemos dentro de nós ainda o homem velho. Paixões, a falta de amor. Que a gente acha às vezes que ama, mas o amor incondicional, que é o amor que Jesus veio nos ensinar, a gente ainda está muito distante desse amor. Basta a gente buscar uma atividade no bem, dar sopa, ou ir procurar, que a gente se depara, né, com os nossos preconceitos, com o nosso orgulho. Se a gente prestar atenção em nós, porque a doutrina espírita nos ensina que a gente precisa se conhecer, precisa prestar atenção em nós. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela é muito exteriorizada. A gente está sempre olhando para fora, para o outro, para a televisão, para tudo que vem de fora de nós. E a gente precisa se interiorizar para enxergar quem nós somos, quais os nossos verdadeiros sentimentos. Porque nós podemos aprender a nos comportar, mas o nosso sentimento e os nossos pensamentos são a realidade interna que nós temos. Por que a gente às vezes tem tanto medo da morte? Porque nós vamos nos deparar com a nossa realidade espiritual, né? O que nós pensamos, o que nós sentimos de fato. E esses sentimentos ainda, o que a gente vê em torno dos nossos passos, o resultado dos nossos pensamentos, ainda é muito triste. Nós não sabemos amar, nós não sabemos nos doar. Então, precisamos trabalhar isso tudo dentro de nós. E precisamos nos conhecer e ter o Evangelho como referência. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com a alegria de receber Sandra Carneiro, que está falando um pouquinho sobre os seus mais recentes lançamentos, Os Exilados por Amor e o Jornada dos Anjos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, esse é o mais novo livro, né, Sandra? Isso. O Jornada dos Anjos. Eu queria que você falasse um pouquinho do tema do livro, embora a gente já tenha dito aqui, mas eu queria que você desse uma explicação para os nossos amigos de casa. O Jornada dos Anjos nos traz mais ou menos 1.700 anos de história da humanidade. É um romance, ele é romanceado, mas ele nos traz alguns fatos bastante interessantes da história. Por exemplo, começa ali com Constantino em 325, no momento em que o cristianismo estava passando por uma transformação e estava surgindo a Igreja Católica com seus dogmas, com seus pilares. Então, o Constantino, que é esse personagem, ele vai pelo romance todo, depois algumas outras encarnações dele ao longo do romance. Na Idade Média, nós temos uma passagem em 1400 com John Hus, que foi o precursor da Reforma Protestante. Teve um papel importantíssimo, porque quando Lutero
faz as 95 teses e se deflagra pela Europa a reforma protestante, isso já vinha sendo fomentado ao longo de 100 anos quase, porque desde a morte de John Hus e Jerônimo de Praga, que também são personagens que estão presentes no livro, desde a morte deles, que foram mártires, entregaram a sua vida por esse movimento, foi se fomentando esse desejo das mudanças, né, de uma renovação dentro do processo do cristianismo. E o que a gente pode acompanhar através do Lúcio são os bastidores espirituais, as influências espirituais, como que as pessoas foram sendo impactadas, como elas chegaram nas suas decisões, o que foi fácil, o que foi difícil, porque a história fica distante. E o romance traz esses personagens verdadeiros para perto da gente. Depois a gente tem uma passagem nos Estados Unidos, em 1848, onde acontecem algumas das primeiras manifestações espíritas, nos Shakers, com Elder Evans, que teve esse primeiro contato com o espiritismo, né, com as manifestações espíritas. E chega até hoje, o momento que a gente está no final do livro, e a gente se sente dentro da história. A gente olha e fala, puxa, esse personagem aqui, médico, advogado, escritor, podia ser eu. Então, o Lúcio faz isso, ele vai nos trazendo a história, a gente vai compreendendo por que a gente chegou onde a gente chegou, por que a humanidade está agora numa situação assim, como é que foi esse processo. E o que a gente está enfrentando, traz exatamente o cenário do mundo atual, as coisas que estão acontecendo e o que está por trás espiritualmente, os bastidores espirituais. Tanto a ajuda que a gente recebe, as intuições, porque nós somos intuídos o tempo todo. Às vezes a gente não escuta, mas a espiritualidade está nos ajudando o tempo inteiro. Nós nunca estamos desamparados, eles estão sempre nos apoiando. E nós temos a influência espiritual daqueles que não querem o progresso da humanidade de forma nenhuma e vão atuando, pelo livro a gente acompanha, em todas as fases da história, para desvirtuar, para atrapalhar, para não deixar a humanidade evoluir. Eles vão atuando em cada fase da história de uma forma diferente, né? Então, o cristianismo, num determinado momento, a gente teve que lidar com a questão das cruzadas, a gente teve que lidar com algumas situações difíceis. E hoje não é diferente, a gente tem, né, como eu comentei da manipulação, a gente tem através de outras formas, mas a tentativa de manter a humanidade dormindo, como sonâmbulo, continua. Ela está aí, a gente precisa despertar. A proposta desse livro, do Jornada dos Anjos, é despertar, é que a gente acorde, preste atenção, perceba o que está acontecendo à nossa volta. Perceba o momento que a gente está vivendo, as ferramentas que a gente tem, o que a gente pode fazer diante dessa situação. Porque é muito mais fácil apontar, né, o problema no outro. Jesus diz, tira o argueiro do seu olho, porque a gente não quer ver. Quando está no nosso olho é enorme, mas a gente não quer ver. Agora, o que a gente sente nesse livro é porque, como é um romance, ele vai enredando a gente, né, envolvendo a gente nos personagens. O Lúcio tem essa habilidade, ele vai envolvendo, e a gente vai sentindo os depoimentos que a gente tem ouvido de companheiros, de amigos que estão lendo o livro, é assim, acontece dentro da leitura da pessoa falar, isso é para mim. Ela chega nesse ponto, está sozinha, está lendo, está ali quietinha, e a espiritualidade vai trabalhando, vai tocando, a pessoa vai enxergando. Isso tem sido uma experiência bastante interessante. Ela consegue chegar nesse ponto. Mas a gente foge mesmo, né? Tem gente que faz terapia e foge do terapeuta. Não conta a verdade. Então, a gente foge mesmo, né? Se engana, né? Foge. A gente foge da verdade. Por quê? Olhar para as nossas necessidades exige que a gente tome uma atitude, que a gente faça alguma coisa, que a gente saia do conforto e parta para a mudança, né? E é a necessidade que a gente está, de sair dessa letargia espiritual. A gente precisa progredir, a gente precisa voar como espíritos, né? Nós temos muito trabalho para fazer com a nossa alma e a gente precisa crescer, se desenvolver, né? Agora, retornando ao nosso tema, Sandra, imaginemos o seguinte, você comentou que alguns espíritos que não persistirem na sua condição negativa, no mal, no orgulho, eles vão ser conduzidos para outros planetas. Mas isso não conflita um pouco com aquela história que nenhuma ovelha se perderá? De fato, quando Deus nos coloca em outros planetas, é uma grande oportunidade. Como aconteceu com alguns espíritos que vieram de outros orbes e vieram exilados para a Terra. Eles tiveram a oportunidade do recomeço aqui na Terra. O que acontece? Vão ter a oportunidade do crescimento, da evolução, de se desenvolver.
alguns espíritos desses que vieram de outros planetas já voltaram, já fizeram o seu trabalho interior. Outros estão aqui por amor, ficaram aqui para nos ajudar, porque receberam de Jesus tanto amor e resgataram, conseguiram se transformar pelo toque do amor de Jesus que estão aqui. E a gente pode ver bem isso no livro Exilados por Amor. Tem alguns personagens que vieram de um outro planeta, do sistema de Capela, vêm para a Terra e através do convívio com Jesus vão se transformando, mas ficam para nos ajudar. E outros estão aqui ainda não conseguindo fazer a mudança, né? Temos alguns espíritos desses outros orbes que vão passar para outros orbes de expiação primitivos, porque não conseguiram ainda fazer a mudança interior. É sempre Deus nos dando oportunidade. De fato, essa transferência para outros planetas é oportunidade de evolução, de amor. O que acontece é que é como se a gente voltasse para trás na nossa escola, porque a Terra é uma escola, a encarnação é uma escola. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, para aprender. Todos os espíritos que estão encarnados na Terra, que vivem na Terra, têm uma missão, têm uma tarefa. O Evangelho nos diz que todo espírito tem uma missão, grande ou pequena, não importa, mas temos a nossa tarefa aqui na Terra. E precisamos descobrir qual é essa tarefa, que está dentro da nossa realidade, daquilo que a gente está vivendo. E quando a gente vai para um planeta de expiação, que a gente vê no Exilados por Amor, por exemplo, os espíritos sofrem, sentem falta. É como sentar na cadeira lá, a gente terminar o ensino universitário e ter que sentar de novo no primeiro ano, na cadeirinha, e aprender a ler, escrever com aquele monte de criancinha que não sabe ler e escrever. Então, a nossa alma, por menos que a gente tenha consciência, ela sofre. Ela sente falta de alguma coisa, de algo que ficou lá atrás, de pessoas queridas que já foram para frente, a gente ficou, então, sentem muita melancolia. É um sofrimento muito grande. No livro Exilados de Capela e A Caminho da Luz, nós vemos que eles ficaram, os espíritos que vieram para a Terra, tiveram que ficar na psicosfera da Terra, ambientando o próprio perispírito para poder reencarnar num planeta mais denso. Então, vai ter que redescobrir tudo de novo, o fogo, a roda. É um sofrimento muito grande. Por isso é que a gente é concitado ou convidado pela espiritualidade a fazer a transformação, a ficar no nosso planeta. Porque a gente já ganhou algumas coisas em termos intelectuais. O que a gente precisa desenvolver agora é o amor, é a parte moral, né? Mas nós temos um conhecimento já grande. E vai ser muito sofrimento voltar lá atrás na escola e ter que fazer tudo de novo, né? Como repetimos, não conseguimos passar para o próximo estágio, vamos ter que fazer tudo de novo. Existem algumas pessoas que têm uma visão que assim, eu venho, reencarno, aí cumpro uma série de coisas, aí quando eu volto para o plano espiritual, aí teve até uma pergunta de uma pessoa que nos encaminhou por e-mail, eu retorno para o umbral. É que a pessoa, na verdade, não fez a transformação necessária, né? E ela continua naquela mesma condição. Seria isso, Sandra? O que acontece é que a gente não tem consciência. Está adormecido, não se trabalha, não evolui espiritualmente, porque à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai ganhando compreensão da nossa realidade. Não é o fato de estar encarnado que vai fazer nem desencarnado, e nem desencarnado. Às vezes a gente está no plano espiritual, a gente vê isso nos livros, e o plano espiritual, a gente não tem consciência também. Tem muitas pessoas que estão no plano espiritual, estão desencarnadas, acham que estão encarnadas, acham que estão e voltam para cá também sem consciência. Então, sem lembranças, sem se trabalhar. Então, isso é muito possível. A gente vê na casa espírita, a gente tem contato com espíritos que não sabem que estão lá no plano espiritual e não aceitam muitas vezes que estão no plano espiritual. Então, ficam na inconsciência, vão e voltam, porque não estão fazendo o trabalho, nem lá e nem aqui, de desenvolvimento, porque é uma escolha, não tem uma imposição. Deus nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher se queremos progredir ou se vamos demorar muito mais tempo. Né? A doutrina espírita nos diz que nós todos seremos anjos. Agora, o tempo que isso vai levar depende da escolha de cada um. Mas nós vamos evoluir, isso é da lei, é a lei do progresso que rege tudo. O planeta, os seres, os vegetais, os animais, está tudo submetido à lei do progresso. E o ser humano aspira pelo progresso, a gente deseja. Só que às vezes a gente procura o progresso só material, quando a aspiração maior da nossa alma é o progresso geral, como um todo, né? A prosperidade, o progresso de uma maneira global, de uma maneira geral. Né? O espírito, por vezes, se desenvolve cientificamente
por outras vezes moralmente, mas ultimamente essa questão moral ficou meio relegada a um segundo plano, terceiro, quarto, sei lá. Nós estamos vivendo um momento, o materialismo está muito forte. Né? As preocupações estão muito em torno das questões materiais, a questão não é nem mais ter, é parecer que tem, então é muito egoísmo, muito centrado em si mesmo, e a gente está perdendo. Nós vemos os lares desestruturados, as famílias perdidas. Não adianta, o ser humano precisa de amor, precisa de Deus, e a gente não encontra isso no materialismo. Por isso a doutrina espírita nos ajuda tanto, porque nos ajuda a compreender, ela nos traz a chave para a compreensão dos ensinos de Jesus, de como colocar esses ensinos em prática na nossa vida. Porque às vezes a gente sabe que tem o ensino de Jesus, mas não consegue pôr em prática na nossa vida. E a doutrina espírita nos ajuda, porque nos mostra onde estão as dificuldades, a influência espiritual que a gente sofre o tempo todo, nos ajudando a nos libertar. Ela traz muitas ferramentas de reflexão e de libertação para a nossa alma. Então, Sandra, estamos chegando ao final do nosso programa e é só uma questão que eu gostaria que você abordasse rapidamente, é o seguinte. Então, essa condição de ir para outro planeta ou ficar aqui depende única e exclusivamente de nós mesmos. Da nossa escolha. Nós estamos diante da encruzilhada, vamos dizer, um destino coletivo da Terra, estamos diante de uma encruzilhada, podemos escolher o nosso futuro. Por vezes, por isso é uma encarnação decisiva, fundamental, porque muitas vezes a gente encarna e desencarna, volta para o plano espiritual e continua na Terra, continua com os nossos afetos, no mesmo grupo social, às vezes no mesmo país. Mas a Terra, como se fosse uma estrada, acabou. Nós estamos diante agora de uma encruzilhada. Então, ou a gente faz a escolha pelo bem, continua na Terra e continua e arregaça as mangas e trabalha pela reconstrução do planeta, ou a gente vai ser convidado a ir para mundos, fazer esse trabalho, de todo jeito vamos ter que fazer. Então, quanto mais rápido a gente se dispuser a fazer, menos sofrimento a gente vai ter. A questão é essa, é a felicidade. Nós queremos ir, a Terra vai se transformar num planeta de regeneração. Um planeta feliz, onde nós vamos ter a cura de doenças, um progresso tecnológico gigantesco, o amor, a felicidade que a gente aspira está no mundo de regeneração. Então, nós temos que fazer a nossa parte o mais rápido possível, que não é nada mais do que Jesus nos pediu, né? Para que a gente aprenda o Evangelho, coloque em prática na nossa vida e fique aqui, trabalhando por esse planeta de regeneração. Sandra, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Fica a sugestão de leitura desse último lançamento da Sandra, Jornada dos Anjos. E aos nossos amigos, né, a gente deixa o nosso abraço. Esperamos encontrá-lo no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.